Olá, pessoal. Vamos lá para mais uma aula aqui do curso de projeto social que temos sobre matemática básica para concurso, certo? Hoje iremos fazer a aula sobre PA e PG, assuntos esses que são corriqueiramente cobrados nas provas de concurso público. Primeira questão. Primeira questão diz o seguinte: uma determinada sequência numérica que se inicia com o número 4 forma uma progressão aritmética de razão 2. Dessa forma, qual será o seu termo de número 50, né? Ou seja, o seu 50º termo. Pessoal, para eu saber responder essa questão, eu preciso saber a forma do termo geral de uma PA. Ela diz que o número de termos, que nós chamamos de AN, que é o último termo, é igual ao primeiro termo, que é o A1, mais N menos 1 vezes a razão. Tá certo? Aí, que é cada termo aqui? O AN é o enésimo termo, ou seja, é o último termo. Nesse caso aqui, vai ser o A50. A1 é o primeiro termo, que no caso aqui é 4. N é o número de termos e R é a razão. Professor, como é que calculamos a razão de uma PA? Só você pegar o A2 menos A1. Ou seja, é o termo sucessor menos o termo antecessor. Que é a mesma coisa de A3 menos A2, que é a mesma coisa de A4 menos A3. Você pode escolher um termo sucessor menos um termo antecessor, certo? Então vamos anotar os dados aqui. É isso? Então ela me fala que o A1 vale 4. A razão vale 2. Quer dizer que essa PA aí, a sequência dela aumenta de 2 em 2. Começando pelo 4. E 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. E aí vai. Ela quer saber quem é o A50. Quem vai estar na posição do A50. Então, se ela quer saber o A50, é porque essa PA ela tem aí, né? Vai ter aí 50 termos, né? Então vamos aplicar na forma. Então vamos lá. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, o AN, então eu quero saber o último termo, que é o A50. Então, no lugar do N, eu boto 50. O A1 vale 4. E aqui mais, né? Ó, mais, deixa eu só apagar aqui. 4 mais. Ó, N menos 1 fica 50 menos 1. Aqui você já poderia botar 49, certo? Se você quiser fazer da forma direta. A razão vale 2. Então você vai multiplicar o parênteses aí por 2, né? Então, o A50, que é o último termo, é 4, mais 50 menos 1 dá 49. 49 vezes 2, certo? 49 vezes 2. Então, esse A50 vai ser igual. Esse A50 vai ser igual, ó, 4 mais 49 vezes 2, pessoal, é 98, né? Dá 98. E 98 mais 4 dá 102. Então, o valor que vai estar aqui no último termo dessa PA, que é o A50, ele vai ser 102. Ou seja, é o numeral 102. E a resposta dessa questão, você marca a letra C de Cristo. Letra C de Cristo, tá certo? Beleza? Então tá aí a primeira questãozinha, né? Aplicação de fórmula. PA e PG, pessoal, você tem que saber
essas fórmulas, né? Saber aplicar essa relação. Porque você poderia ir fazendo, somando sempre mais 2, que é a razão, até encontrar os 50 termos, né? Pode fazer? Pode, mas dá um trabalhinho, né? Dá um trabalhinho a mais. Ó, essa questão aqui é uma questão não é fácil, tá certo? É uma questão que requer um pouco de trabalho, tá bom? Porque ele quer saber assim, ó, calcule a soma dos 20 primeiros termos de uma PA. Então, para eu calcular a soma dos termos de uma PA, você faz como? Você faz assim, ó. É o primeiro mais o último, que é o A índice N, vezes N, que é o número de termos, tudo isso dividido por 2. Só ajeitar aqui. Tudo isso dividido por 2. Esse N aqui, esse SN aqui, desculpa, é a soma da quantidade de termos que a questão pede. No caso aqui, nós vamos ter que encontrar o S20, ó. O S20. Porque ele não fala que é a soma dos 20 primeiros termos. Então é isso que a questão quer que nós, nós façamos, tá certo? E aí, mas para isso eu preciso saber quem? Eu preciso saber quem é o primeiro termo, quem é o último termo, né? O número de termos eu sei, o N é 20, para eu poder resolver essa questão. Eu sei aqui que o meu N vale 20, ó. O N vale 20. Por que o N vale 20? Porque vai ter 20 termos essa PA. Calcule a soma dos 20 primeiros termos da PA. Só que aqui ele falou o seguinte, que o A3, ou seja, o terceiro termo, mais o sexto termo, que é o A6, vale 34. Outra coisa que ele falou é que o quarto termo mais o nono termo, que é o A9, vale 50. É a única coisa que ele falou. Só que aí, gente, para eu poder saber quem é o A índice N, para eu saber quem é esse cara aqui, ó, o AN, eu preciso saber utilizar essa forma, ou seja, o AN, que no caso é o A20, é o primeiro termo, mais N menos 1 vezes a razão, certo? Ou seja, para eu aplicar aqui a forma, para eu saber quem é o 20º termo, eu preciso saber quem é o primeiro termo e quem é a razão. Porque sem isso não tem como eu descobrir. Então, outra coisa, e aplicando esta fórmula aqui, ó, aplicando esta fórmula aqui, que é a fórmula do tempo geral do ampear, eu posso descobrir eles de qual maneira. Presta atenção como é que eu vou fazer aqui, ó. Olha o que é que eu vou fazer com o A3. O A3, eu vou substituir todos nessa fórmula aqui, ó. Aqui no lugar de AN, eu vou botar A3. O A3 é igual ao A1 mais o N é 3, né? Ó. Então, desculpa, o N é 3, né? Então, se o N é 3, vai ficar 3 menos 1. E 3 menos 1 é 2, né? Então, A3 é A1 mais duas vezes. Da onde vem esse 2? 3 menos 1, ou seja, de N menos 1, certo? Deixa eu só continuar aqui na chamada. Então, fica 2 vezes R, né? Então, fica 2 vezes R. Pronto. Agora, olha o que é que eu vou fazer com A6, ó. Então, A6 vai ser igual. Sempre tem um A1. Então, vai ser A1 mais 6 menos 1 dá 5, vezes 5 vezes R. Beleza? Agora, eu vou somar esses dois. Ó. Eu vou somar. Quando eu somar esses dois, olha o que é que vai aparecer. Vai aparecer aqui o A3 mais o A6, eu não estou somando. Então, soma 3, A3 mais A6. É igual. A1 mais A1 dá 2A1, né? Dá 2A1. Mais 2R mais 5R é 7R. Mas quem é
3 mais a 6, 34. Então, quer dizer que 34 vai ser igual a 2A1, que é o primeiro termo, mais 7R, onde R é a razão. Beleza. Aqui eu encontrei uma equação que ela tem duas informações, né? Tem duas incógnitas, né? A1 e R. Uma coisa é incógnita, uma coisa é variável. Variável é quando uma letra assume vários valores, infinitos valores, né? E incógnita é quando a cada letra só pode assumir um valor, certo? Então aqui eu tenho uma equação que ela tem duas incógnitas, duas informações. O que são as informações? É o valor de A1 e o valor da razão. Para eu poder resolver isso aqui, eu preciso ter outra equação que tenha as mesmas incógnitas, tenha A1 e R, certo? Para eu poder resolver isso. Isso nós chamamos de sistema linear, né? Aí eu vou pegar agora, vou vir para cá, ó, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com A3 e A6, vou fazer com A4 e A9. Então, quem é o A4? O A4 vai ser igual ao A1 mais N menos 1. Lembrando que eu estou substituindo na forma do termo geral. Ó. N menos 1, N é 4. Então, fica 3 vezes R. Beleza? Quem é o A9? O A9 é o A1 mais 9 menos 1 dá 8. 8R. E agora, Roberto, agora eu vou somar as duas equações. E aí fica assim, ó, A4 mais A9, tudo isso é 2A1, mais 8 mais 8 mais 3 dá 11, né? 8 mais 3 é 11. 11 é. Mas quem é A4 mais A9? A4 mais A9 é 50. E aqui eu vou ficar ó, com 50 igual a duas vezes o valor de A1 mais 11R. E perceba que eu também encontrei uma equação que tem as mesmas incógnitas, A1 e A2, A1 e A1, R e R. O que é que você faz agora, Roberto? Agora eu vou juntar essas duas e vou subtrair uma da outra. Eu vou subtrair uma da outra. Vou até pegar aqui, ó. Vou pegar 50, que é igual a 2A1 mais 11R. E a outra é 34, que é igual a 2A1 mais 7R. É isso? E vou fazer o quê? Eu vou subtrair uma da outra. Por que subtrair? Porque quando eu subtrair, esse termo aqui vai embora. Ó. Fica 2A1 menos 2A1. Uma coisa menos ela mesma dá zero. E aí vai ficar como? Vai ficar desse jeito aqui, ó. 50 menos 34, 16. 2A1 menos 2A1 é zero. 11 menos 7 dá 4. 4R. E aí, para eu descobrir o valor de R, basta eu pegar o 16 e dividir pelo 4. Porque o 4 está multiplicando, ele passa dividindo. Ou seja, o R, que é a razão, vale 4. Quer dizer que essa PA vai aumentar de 4 em 4. Roberto, mas eu preciso descobrir o primeiro termo. Então você escolhe qualquer uma dessas duas equações aqui, ó. Qualquer uma dessas duas equações aqui, ou essa, e você descobre, porque aqui eu tenho o valor da razão, né? Eu descobri uma incógnita, eu descobri uma informação, que é o R. Então, falta descobrir a outra. Então, qualquer uma que você substitui, você encontra. Então, vou pegar essa daqui mesmo. Vou até pegar outra cor aqui de caneta. 50 é duas vezes o valor de A1 mais 11 vezes o valor da razão, que é R, que vale 4. Ou seja, 50 é igual a duas vezes A1 mais 44. Você passar o 44 para o outro lado, ele vem com sinal trocado, ele vem negativo.
Então, isso aqui fica 2 vezes o valor de A1. E aí, 50 menos 44 é 6. 6 é igual a 2 vezes o valor de A1. Então, se você quiser encontrar o valor de A1, basta passar o 2 dividindo 6. E 6 dividido para 2 é 3. Quer dizer o quê? Que essa PA, o primeiro termo dela é 3 e a razão é 4. Ela vai aumentar de 4 em 4. 4 mais 3, 7, tá certo? Aí 7 mais 4, 11, e aí vai sucessivamente. Mas para eu aplicar nessa fórmula aqui, que é a fórmula da soma dos números de termos de uma PA, o A1 eu já descobri. O N eu sei quanto é, 20. Falta eu descobrir quem é o último termo. Ou seja, quem é o camarada da posição 20, né? Quem vai ser o S, o A20, ou seja, quem vai estar na posição 20ª. Então, para eu descobrir isso, eu aplico novamente, até pegar a corzinha aqui vermelha, na equação do termo geral, aonde que o A índice N é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Beleza? Nós descobrimos o quê? Nós descobrimos que o A1 é 3, que a razão ela é 4, né? Isso foi descoberto. E aí vamos descobrir quem é o A20, quem vai estar na posição 20ª. O A1 é 3, mais N fica 20 menos 1, ó, vezes a razão que é 4. Ou seja, o A20 vai ser igual a 3 mais 20 menos 1 é 19. 19 vezes 4, né? E aí você vai encontrar que 19 vezes 4 é 76. Então, o meu A20, ou seja, o A20 vai ser igual a 3 mais 76. 4 vezes 9, 36. 4 vezes 4, tá certo. Se você somar com 3, dá 79, né? Então, o número que vai estar na posição 20 é 79. Só que aí eu preciso saber somar todos eles, que é a soma dos 20 termos. Ó. Então, vai ser igual a quem? Vai ser igual ao A1 mais o AN vezes o número de termos, que é N, tudo isso dividido para 2. Então, a soma desses 20 termos vai ser: quem é o primeiro termo? É 3. Quem é o último termo? Que é o A20. Aqui é o A20. Eu vou até botar aqui logo o 20 aqui, para você não se confundir, né? Quem é o A20? 79. Vezes 20, que é o número de termos. Tudo isso dividido para 2. E nós sabemos que 20 dividido para 2 é 10, né? Então ficou fácil. Então fica S20 igual 79 mais 3 dá 82. E 82 vezes 10 me dá 820. Então, quando eu somar os 20 termos, né? Quando eu somar os 20 termos dessa PA, eu tenho 820. É uma questão muito trabalhosa. E 820 você marca a letra C de Cristo, né? Roberto, essa questão é fácil? Assim, ela é muito trabalhosa, né? Você tem que aplicar duas relações sempre, né? Aplicar o termo geral várias vezes para depois aplicar o termo da soma, tá certo? Mas assim, é uma questão de nível médio, de nível médio para difícil. Mas agora, muito trabalhosa. Então tá aí, nossa questão de número 2. Agora aqui, Roberto, segue uma dica, ó. Toda vida que a questão lhe der 3 termos, pessoal. Se ela lhe der só 3 termos, se for PA, né? Como é que você faz? Tá aqui, digamos que a minha PA é esse aqui, ó. Só de 3 termos, ó. Então ela vai só ter o A1, o A2 e o A3. Somente 3 termos, né? Beleza? Agora segue uma dica aqui. Se for PA, ou seja, se for progressão aritmética, certo? Você faz como? A descobrir
ou a idade de alguém, a questão vai lhe dizer, então X, né? Ele vai lhe dar algumas letras, ou, sei lá, o lucro de uma empresa, mas se ela lhe der somente três termos, percebe aqui que eu só tenho três termos, ó. Então, esse aqui aí tem uma vírgula. Entre uma vírgula, tem outro. Aí tem um i, né? Ou seja, eu tenho três termos aqui. Tá certo? Quem são esses três termos, Roberto? São quem? São esses camaradinhos aqui, ó. 3x menos 1. Aí você tem x mais 3. E aí você tem x mais 9. Tá aqui os três termos. A PA só lhe deu três termos, ó. Né? Só lhe deu três termos da sequência. Como é que você resolve isso? Ele quer saber o valor de x, né? Você faz assim, ó. O último termo, que é o A3, menos o do meio, que é A2, sinal de igualdade. O último menos o do meio menos o primeiro. Pronto. É só basta aplicar nessa relação aqui. Só basta aplicar nessa relação aqui e você descobre qualquer coisa de PA. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer isso. Sempre aplicar essa relação se for PA, o último menos o do meio menos o primeiro. Então vamos fazer isso aqui. Então fica o último, que é x mais 9. Eu vou botar entre parênteses porque tem letra com número, pode sempre entre parênteses. O do meio, x mais 3. Aí igual o do meio, x mais 3, menos o primeiro, que é 3x menos. E agora só basta resolver, né? Tirar do parênteses. Então fica x mais 9. Tem um menos na frente do parênteses, todo mundo que está lá dentro muda de sinal. Então fica menos x menos 3, igual x mais 3, né? A gente tem esse x aqui. X mais 3. Tem um menos na frente do parênteses, todo mundo que está lá dentro muda de sinal. Beleza? Então fica menos 3x mais 1. E agora, presta atenção, esse x vai embora com esse x, ó. X menos x. X menos x é nada, é zero. Aí 9 menos 3 dá 6. E aqui fica, ó. X menos 3x. Eu devo 3, paguei 1. Vou ficar devendo 2. Então fica menos 2x. E 3 mais 1, 3 mais 1 é 4, né? Agora passa para cá o menos 2x, ele vem positivo. Passa para lá o 6, ele vai com sinal trocado. E aí fica 2x igual. Devo 6, paguei 4. Se eu devo 6 e pago 4, vou ficar devendo 2. E Roberto, que é isso? Dever é positivo. Pagar dever é negativo, desculpa. Dever é negativo. Pagar é positivo. Então, se eu devo 6 e paguei somente 4, vou ficar devendo 2. Então, mas digamos que se eu devesse 6 e pagasse 8, ia ficar com troco de 2. Ter troco também é positivo. E aqui, para eu descobrir o x, basta eu passar dividindo menos 2. Ó. Menos 2 dividido por 2, ó. Menos dividido por mais é menos. 2 dividido para 2 é 1. E aí aqui eu descubro que o meu x vale menos 1. Letra D de Deus. E Roberto, digamos que ali não fosse PA, fosse PG, progressão geométrica. Como é que eu resolvo? Você faz assim, ó. O A3 dividido pelo A2 igual o A2 dividido pelo A1. Em vez de você subtrair os termos, você divide, tá bom? Se for PG, você faz isso. Se for PA, subtrai. Vamos aqui para a próxima, né? Qual é a soma dos 120 primeiros termos, 120 primeiros números positivos? Então vamos lá. Toda questão que cair questões de soma de números, certo? Soma de números, isso aqui é uma PA. Quem são esses 120 primeiros? Vamos fazer aqui, ó. São 120 primeiros pares, né? Então, um é par? Não. Então começa pelo 2, ó. 2, aí vem o 4, vem o 6, vem o 8, vem o 10, vem o 12, até chegar aqui, ó, no 120. 120 é par? É, então ele vai ser o último termo. Se fosse 121,
121 não é par, continuaria sendo 120, né? Então já deixa uma dica, ó. Toda vida que ela pedir para somar os números pares ou então os números ímpares, a razão, pessoal, a razão sempre vai ser 2. No caso aqui dessa PA, né? No caso dessa PA, 2 para 4 é 2, 2 para 4 para 6 é 2. Então a razão sempre é 2, tá certo? Se fosse ímpar, 1, 3, 5, 7, a razão também seria 2, tá bom? Vamos lá. O primeiro termo, que é o A1, vale quanto? Vale 2 também. Tá aqui ele, que é o 2. O A120, né? Que é o 120, que é o último termo, vale 120. N é o número de termos, né? N é o número de termos. Ou seja, é o camarada que está no último termo lá. O número de termos também é 120, né? Vale 120. Ó, qual é a soma dos 120 primeiros? Oh, desculpa. O N é 20. Agora, eu não sei quem é. Desculpa aqui, ó. Eu não sei quem é, perdão. Eu não sei quem é que vai estar na posição 120. Tá certo? Não é 120 termos, são os 120 primeiros números, né? Desculpa, né? Eu não sei quem é que vai estar na posição 120, tá certo? Mas aí eu vou ter que descobrir ele para eu aplicar na forma da soma do número de termos. Quem é a soma de n termos? É o A1 mais o AN vezes N, tudo isso sobre 2. Ora, o N vai ser 120. Então aqui eu preciso descobrir o A1 eu já tenho. O A1 eu já tenho, né? Então eu preciso saber o A1 eu já tenho, beleza? O A1 eu já tenho, mas eu tenho que saber quem é o A120, ou seja, quem vai estar na posição 120. 120 é o número de termos, né? Que é o N, eu já tenho também. E aí basta pegar e descobrir agora o A120 para eu aplicar na equação da soma. Então vamos descobrir aqui quem é esse camarada. Quem é que vai estar na posição 120, né? Vai ser quem? Isso aqui vai ser igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Roberto, qual é a forma? Forma do termo gerado com a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Pronto, basta aplicar aqui, certo? Então vamos descobrir quem é que vai estar na posição 120, né? O A1 é 2, mais o N é 120. 120 menos 1 é 119, né, gente? 119 vezes a razão, que é 2, correto? Vezes a razão, que vai ser 2, né? E aí você vai descobrir o quê? Você vai descobrir que esse A120 vai ser igual a 2 mais 2 vezes 119, né? 2 vezes 119 me dá 238, correto? Me dá 238. Então, isso aqui me dá 240. Então, quem vai estar na posição 120 é o valor, é o número 240. Beleza. Eu venho aqui e aplico na fórmula. S120, ou seja, a soma dos 120 termos, vai ser igual a A1, vou logo aplicar direto, tá certo? Vai ser igual a A1, que é 2, né? Mais o A120, que é 240, vezes 60, 120, que é o número de termos, vezes 120, que é o número de termos, tudo isso dividido para 2. Então, S120
240 mais 2 é 242 vezes 120 dividido por 2 dá 60, né? Então, basta multiplicar isso aí por 60. 242 vezes 60 dá 14.520. 14.520. Então, a soma de todos esses termos aí, ó, é 14.520. 14.520, você vem aqui e marca na letra A de aprovação, certo? Letra A de aprovado, beleza? Então, pessoal, aí questão que envolve PA, tá certo? Progressão aritmética. Sempre, principalmente a CETRED, né? Gosta de cobrar. Quem vai fazer o concurso de Calcaia aí, pode esperar isso aí na sua prova, tá certo? Possivelmente é uma das questões que vai estar lá na sua prova. E aí, gente, quem for fazer concurso da Prefeitura de Calcaia, quer se preparar para matemática, com simulado, com aula toda semana, com implementação de conteúdo, com tira dúvidas, com videoaulas gravadas, com aulas ao vivo, toda semana, eu tenho um curso, tanto na semana, que é um curso extensivo, que é um curso completo, como eu tenho um curso só de exercício aos domingos, e um preço bem acessível, tá certo? Caso você tenha interesse, você fala comigo aí no meu WhatsApp, entre em contato comigo, que eu falo para vocês como funciona, né? Já falei aqui uma parte, mas dou mais informações, tá bom? Vamos para a próxima questão. Olha aí, olha aí que já caiu esse ano, ó. Calcaia, né? Seleção, não sei se foi na seleção ou foi na seleção de gestores, né? Veja a progressão área geométrica a seguir. Progressão geométrica, ó. Determine o nono termo dessa progressão. Vamos lá, pessoal. Progressão geométrica é PG, certo? É PG. Aqui, a razão, nós chamamos de Q. E aí, como é que eu encontro a razão? Na PA, você subtrai. Aqui você divide, ó. Você divide o termo seguinte sobre o termo anterior, que é a mesma coisa de A3 sobre A2, que é a mesma coisa de A4 sobre A3, tá certo? Ou seja, você pega o termo posterior e divide pelo termo antecessor, tá bom? Lá na PA, você subtraía, aqui você divide. E aí eu tenho como? Eu tenho que encontrar, por exemplo, o número, a forma do termo geral, né? Que é o AN, ó. Aqui também tem um AN, Roberto? Tem um AN. Quem é o AN? É A1 que multiplica Q elevado a N menos 1. Isso aqui é para encontrar o termo geral de uma PG. Se eu quiser saber Rigoberto, a equação da soma, a Sn vai ser igual a A1, que multiplica Q menos 1, só que aqui é elevado a N, tudo isso dividido por Q menos 1. Esta é a equação para encontrar a soma dos termos de uma PG, tá bom? Tudo isso aí você encontra lá no curso e nas nossas aulas aqui, tá bom, gente? Agora, para aprender matemática, pessoal, vocês precisam praticar, tá certo? Peguem simulados, peguem questões da banca, seja qual for o concurso, para que vocês fiquem craques nesse assunto. Só se aprende matemática com paciência e praticando. Então vamos aqui, né? Então vamos aqui. A sequência é 4, 12, 36, e aí continua, né? Ele vai até o nono termo, ou seja, vai até o A9, o A9 aqui, né? E aí eu preciso saber, né, quem é que vai estar nessa posição aqui, ó, do nono termo. Roberto, eu preciso saber quem é a razão, que. Então é só você pegar o termo posterior ou sucessor, né? Dividir pelo antecessor. 12 dividido para 4 é 3. Se eu quisesse pegar 36 para 12, também daria 3. Então encontrei a razão. Tá bom? Então vamos agora descobrir quem é o A9, né? Quem vai estar ali na posição de número 9.
Então, você pega o A1, que é 4 vezes, estou aplicando nessa forma aqui, ó. Estou aplicando nessa forma aqui. A razão é 3, fica N, que é 9, menos 1, certo? Então, aqui vai ser igual a quem, Rigoberto? Aqui vai ser o seguinte, ó. Deixa eu vir para cá. Então, a 9, eu acho que então, o A9 vai ser igual a 4 vezes 3 elevado a 8, né? 3 elevado a 8. E, Roberto, e agora? O que é que eu faço? 3 elevado a 8 é você fazer, sabe o quê? 3 elevado a 8 é isso. Ó. Você pega o 3 e multiplica por ele mesmo 8 vezes. Ó. 3 vezes 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 3. Olha como é que eu gosto de fazer. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 3 é 9. Então aqui já é 9 vezes 9, né? Então aqui ficaria 9 vezes 9, ó. Da mesma coisa é aqui, ó. 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 3 é 9. E aqui ficaria 9 vezes 9. 9 vezes 9 é 81. 9 vezes 9 é 81. Agora é só multiplicar 81 vezes 81. 81 vezes 81 vai me dar quanto? Vai me dar 6.561. Então, 81 vezes 81 é 6.561. Tá certo? 6.561. Então, aqui eu venho. Então, vou descobrir quem é o A9. Então, é 4 vezes A elevado a 8, deu isso aqui, ó. Então, fica 6.561. E aí, eu vou multiplicar esse valorzinho aí por 4, né? Quando eu multiplicar isso aí por 4, dá 26.244. 26.244. Então, quem estará na posição 9 é 26.244. Você vem aqui e marca a letra C. C de campeão, C de Cristo, né? Campeão aí vai ser você na sua aprovação no concurso público, tá certo? Olha aqui, olha que questão legal. Essa questão aqui é bem interessante, ó. A medida do lado, o perímetro e a área de um quadrado estão nessa ordem em progressão geométrica. Então, nós vamos ter três termos, né? Que é a medida do lado, olha aí, ó. É o lado, o perímetro que é 4L, e a área, que é L ao quadrado. E Roberto, foi o que você fez aí? Se eu tenho um quadrado, pessoal, se eu tenho aqui um quadrado, todos os lados dele são iguais, né? Todos os lados dele são iguais a L, né? Então, o lado é L. Quem é o perímetro dele? O perímetro dele é somar os quatro lados. 4 mais 4, ou L mais L mais L mais L, dá 4L. E a área, Rigoberto, que é a área? A área é você pegar um lado e multiplicar por outro, mas eles não são iguais. Então, fica L ao quadrado. Então, basta eu descobrir o valor do lado, que eu sei que é a área, que eu sei que é um perímetro, né? Tá bom? Tudo bem? A questão não fala, mas se ele pedisse a diagonal, como é que eu calculo a diagonal? Diagonal, Rigoberto, de um quadrado. Aplica o teorema de Pitágoras, ó. Fica L ao quadrado mais L ao quadrado, dá 2L ao quadrado. Então, é L raiz de 2, tá certo? Então, a diagonal de um quadrado é L raiz de 2. Só que aqui ele está me dizendo que aqui eu tenho três termos, ó. Eu tenho um A1, eu tenho um A2 e tenho um A3, ó. Então, sempre que ele der três termos, pessoal, você pode aplicar a relação da razão. Lá na PA, nós vimos que eu subtraía o último menos o do meio menos o primeiro. Aqui eu vou dividir o último. Como é que eu faço? Faço assim, ó. O último menos o do meio igual ao do meio menos o primeiro. Ó. Aplica essa relação aqui, ó, certo? Aplica essa relação. Então vamos lá. O último menos o do meio. O do meio, que é o perímetro, que é 4L, menos o primeiro. Ó. E aqui você vê, L vai embora com L. Aqui tem L ao quadrado. Com esse L vai embora. E aí nós vamos ter essa relação que L sobre 4 é igual a 4. Ó.
Isso quer dizer que o L vale 4 vezes 4, está dividindo, passa multiplicando. 4 vezes 4 é 16. Então, no caso aí, 16 centímetros, né? Que vale centímetros. Mas o centímetro não importa. O importante é que você descubra o L, tá certo? Então, se o L é 16, quem é a área, Rigoberto? Como é que eu calculo a área de um quadrado? A área é o lado ao quadrado, ou seja, é 16 ao quadrado. 16 ao quadrado é 16 vezes 16. 16 vezes 16 dá 256. Aí a informação é área ao quadrado, ou seja, área ao quadrado, desculpa, centímetro ao quadrado. Mas não importa o centímetro, importa o valor que você encontrou. Então, a área desta figura é 256. Você vem aqui e marca letra B de bom. Então, vamos aqui para a próxima, né? Próxima questão. Então, esse TD aqui, velho, foi bem, assim, bem legal, né? A gente trabalhou a parte do termo geral, a parte da relação da razão, de três termos, e a soma, tanto da PA como da PG, tá certo? Foram questões escolhidas a dedo para vocês. Então, dada a progressão, ó, a soma dos seus 10 primeiros termos. Então, vamos calcular a soma dos 10 primeiros termos. Primeira coisa, quem é o primeiro termo? É só olhar o primeiro termo da razão, é 1. Ou da razão não, desculpa, da PG. Quem é a razão? A razão você pega o termo posterior menos o anterior. 2 sobre 1. Se eu quisesse pegar 4 sobre 2, ou então 8 sobre 4, dá a mesma coisa. Ó. A razão é 2, tá certo? A razão é 2. Tudo vai dar 2. E o N aí, que é 10, né? Que é o número, quantos termos vai ter essa PA, né? Essa PA não, desculpa, essa PG, ela vai ter 10 termos. Então, para eu aplicar a equação da soma do número de termos de uma PG, só você fazer assim, ó, é A1 e multiplica Q menos 1, só que esse Q é elevado a N, tudo isso dividido por Q menos 1. Muita gente erra porque esquece essa fórmula. Então, aprenda essa fórmula, decore, né? Então, vamos lá, o A1 é 1. Quem é Q? Q é a razão, que é 2. N é 10, que é o número de termo, menos 1 sobre Q, que é 2, menos 1. Então, isso aqui vai ficar como, Rigoberto? Então, vai ficar que o S10 vai ser, ó, uma vez o que está dentro do parênteses, pessoal, é o que está dentro do parênteses. E aqui fica 2 menos 1, né? 2 menos 1 é 1. Então, na verdade, tudo isso vai se resumir isso aqui, ó. 2 elevado a 10 menos 1. Basta eu só fazer isso. Por que você fez isso, Roberto? Porque aqui, ó, 2 menos 1 é 1. E qualquer coisa dividido por 1 é qualquer coisa. E 1 vezes isso aqui que está aqui dentro do parênteses é o que está dentro do parênteses. Uma vez qualquer coisa é qualquer coisa. E qualquer coisa dividido por 1 é qualquer coisa. Então, mas presta atenção aqui, ó. Eu tenho 2 elevado a 10. Quem é 2 elevado a 10? Vou fazer bem aqui, ó, observaçãozinha aqui, ó. 2 elevado a 10, pessoal, 2 elevado a 10, você pode fazer assim, ó, 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 5, tá? Isso aqui é multiplicação de mesma base com potência. Repete a base, somos expoentes, né? Ou então você pega o 10 e faz o 2 e multiplica por ele mesmo 10 vezes, tá bom? Mas 2 elevado a 5, o que é 2 elevado a 5? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui dá 32, se você fizer isso aí. Então, você tem 32, que é 2 elevado a 5. Você tem 32, ó. Você tem 32 e outro vezes 32, ó. Que é 32, que é 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 5. Ou seja, 32 vezes 32, né? E 32 vezes 32 dá 100, dá 1024. Ou seja, quer dizer o quê? Que 2 elevado a 10 é 1024. É 1024, tá certo? 1024. Então, substituindo aqui, ó, quem é a soma dos 10 termos? 2 elevado a 10 é 1024. E aí você tira um desses 1024, que vai dar quanto? 1024.
1023, né? Não é 2000 não, desculpa. Vai dar 1023. 1023, você vai procurar a resposta, você vai encontrar a letra D de Deus. Teta D de Deus, tá bom? Beleza? Então aí foi mais uma aula, gente, mais uma aula que tivemos aqui, né? Do meu projeto social aí, que toda semana tem simulado para vocês. Pessoal, se inscreve no canal, né? Compartilhe esse projeto para que mais pessoas possam estar conseguindo chegar em mais pessoas esse projeto, né? Um projeto que está ajudando você, então procura ajudar quem também precisa, tá certo? Então, é se ajudando, né, uns aos outros que tudo dá certo, tá certo? Beleza? Então procura mostrar para mais alguém. E se inscreva no canal, gente. Não deixe de se inscrever, não, porque isso ajuda o prosseguimento desse projeto, tá bom? Então valeu e até a próxima semana.